Aula, o Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Capítulo 25, tradução de José Herculano Pires. A grande meta do espírito em seu programa de evolução é o desenvolvimento do amor. Nós nascemos e fomos criados para aprender a amar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus registra as palavras de Jesus. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quando nós nos auxiliamos, recebemos auxílio de igual valor em nossa direção. Ou, qual de vós, porventura, é um homem que, se o seu filho pede pão, vai lhe dar uma pedra? Fala-nos Jesus, porque o amor existe nas nossas almas e faz parte do nosso ser, apenas temos que desbastá-lo, deixar que ele floresça, que ele apareça. E Jesus continuou, porventura, se lhe pedir um peixe, este homem dará uma serpente ao seu filho? Ele nos traz para essa realidade, pois se vós outros, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas àqueles que a pedir. Confiemos. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra, que Jesus também nos fala, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte da lei do progresso, que faz parte da nossa existência, porque o progresso é o produto do trabalho e é do trabalho que se põe em ação as nossas inteligências. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries, de se defender dos inimigos. Mas à medida que este homem vai evoluindo e a sua inteligência vai se depurando, ele aprende que ele, além do amor, ele também tem que educar, tem que ensinar seus filhos. Quando olhamos esta foto, veja no fundo do lado direito em cima, uma criança que foi colocada à parte das outras, provavelmente no momento de correção, porque os pais têm como obrigação atender aos filhos, criá-los, educá-los, amá-los, mas também ensiná-los o que é certo e coibir aquilo que possa viciá-los. Mas Deus deu muito mais ao homem do que o animal, a sabedoria para essa educação e a percepção de compreender que o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa, os meios de melhorar a sua situação, de ter uma vida com conforto, sem tantas intempéries que possa prejudicar a sua saúde. O Deus nos manda sábios através da vida consciente do indivíduo, que são etapas por etapas, constituídos de estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes uns dos outros, mas são sempre suficientemente diferentes e independentes. Em algum instante, em muitos de nós, esses elementos deverão ser conduzidos preferencialmente para realizar o possível, fazer com que a ciência se desenvolva. Através da ciência descobrem-se medicamentos, meios de comunicação com facilidade, levando-nos a essas descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai proporcionar o que falta a este homem, porque a terra tudo nos oferece, mas o trabalho
a pesquisa, a construção das casas, são os homens que devem realizar. Deus nos dá a matéria-prima, Ele nos oferece essa casa planetária que é a Terra, onde nós temos tudo, o ar, o sol, a água, a luz, para que nós possamos desenvolver. E no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: acha-se isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para assegurar a sua existência? Significando, aquele que é rico, que possui muitos bens, ele não precisa trabalhar? Ele pode viver apenas dos recursos herdados ou recebidos dos pais? Mas a espiritualidade responde: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de tornar-se útil conforme o meio em que ele dispõe a viver. Aquele a quem Deus facultou a posse dos bens suficiente, esse tem por obrigação fazer-se útil perante a humanidade. Utilizar esta fortuna para desenvolver mais ainda a inteligência e promover trabalhos, promover meios para aqueles que não possuem a fortuna a viverem com dignidade, sustentando as suas famílias. Então, essa distribuição, cada um de nós passará por essas experiências. Então, graças às pesquisas e às inteligências que vão se desenvolvendo, a moral deste homem vai se depurando. E à medida que nós vamos depurando a nossa moral, nós vamos subindo de nível, vamos nos capacitando cada vez mais a podermos ir para moradas mais evoluídas no plano celeste. Porque Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, e aonde eu estiver, vós estareis comigo. Então, as necessidades do corpo, elas sucedem às necessidades do espírito. O homem, após o alimento material, ele sente que ele precisa do alimento espiritual. E daí ele sai da selvageria para a angelitude. Ele cresce, ele evolui através dos seus próprios esforços. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena ainda é algo muito insignificante, imperceptível mesmo em cada reencarnação. Então, a humanidade, ela poderia progredir sem a pré-existência e reexistência da alma? Não. É através das múltiplas reencarnações que nós vamos aprendendo e encadeando os ensinamentos na nossa existência, que são lições que nos chegam. Então, se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente. Ela se tornaria primitiva a cada novo nascimento. Por isso, é inconteste que a encarnação, ela faz parte da nossa evolução e da nossa educação. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros se atrofiariam e a nossa inteligência intelectual não se desenvolveria. Portanto, é tudo muito bem planejado, não existe acaso. Nós estamos unidos por este amor divino. Então, veja, porque Deus fez do trabalho uma necessidade e disse: buscai e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Porque a marcha, ele diz: marcha e atingirás. E encontrarás pedras sim nos teus passos, mas te mantenha vigilante e afasta por ti mesmo esses obstáculos. Nós te daremos a força necessária para que você assim
consiga sobreviver e vencer. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus, elas significam: pede a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pede a inteligência para encontrar a melhor intuição e o melhor modo de servir a Deus, e ela nos é concedida de uma forma ampliada. Esta força de resistir ao mal, e nós a teremos. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, como o anjo de Tobias. Vos servirão de guias, peça bons conselhos, e eles jamais vos será recusado. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas peça com sinceridade, com fervor, com amor, com confiança, porque esta sinceridade da nossa alma é que nos faz nos aproximarmos de Deus e dos bons espíritos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, que é o título do nosso Evangelho de hoje. E Kardec explica: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, o verdadeiro sentido desta palavra do Mestre, para que nós todos, juntos, em humanidade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, possamos encontrar a paz, a sabedoria, a iluminação da nossa alma e podermos nos encontrar com o nosso querido Mestre Jesus nas muitas moradas da casa do Pai. Muita paz a todos. Paz e luz em ti.